Capítulo 13. Por enquanto não passa de uma hipótese. Nos sentamos na sala para conversar e matar o tempo até a fatídica hora. No começo, falamos sobre assuntos corriqueiros, mas depois de um momento de silêncio, Menchique me perguntou com um misto de timidez e determinação: "Você tem filhos?" Fiquei um pouco surpreso. Ele não parecia ser o tipo de pessoa que pergunta essas coisas, ainda mais com quem quase não tinha intimidade. Seu semblante parecia estampar: "Eu não me meto na sua vida e, em troca, você não se mete na minha." Pelo menos, era como eu havia interpretado. No entanto, quando ergui o rosto e encarei, percebi em seus olhos que não se tratava de uma pergunta espontânea, de impulso. Ele queria perguntar aquilo já fazia algum tempo. Não tenho. Fui casado por 6 anos, mas não tenho." "E nunca quis ter?" "Por mim não fazia diferença. Era minha esposa que não queria." Não entrei em detalhes sobre os motivos da escolha tomada por ela, pois àquela altura eu já não tinha certeza se eram verdadeiros ou não. Por um instante, Menchique pareceu hesitar, mas depois tomou coragem e disse: "Me perdoe a indelicadeza, mas você já pensou na possibilidade de existir por aí um filho seu com outra mulher?" Voltei a encarar seu rosto. Que pergunta estranha! Apenas por desencargo de consciência, busquei nas gavetas da memória, mas não encontrei nenhuma possibilidade de algo assim ter acontecido. Para começar, eu não havia me relacionado com tantas mulheres assim. E se por acaso isso tivesse acontecido em algum desses casos, com certeza teria chegado aos meus ouvidos de alguma maneira. Pela lógica, até é possível, claro, mas sinceramente, de um ponto de vista racional, diria que é bastante improvável." "Entendo." Se limitou a dizer Menchique e voltou a tomar seu café imerso em pensamentos. "Mas por que a pergunta?" Ele ficou calado, olhando pela janela. A lua pairava lá fora e, embora sem o brilho incomum de 2 madrugadas atrás, iluminava bastante. Pequenos fiapos de nuvens atravessavam sem pressa o céu, do mar às montanhas. "Como mencionei outro dia, eu nunca me casei. Sempre fui solteiro. Em parte porque meu trabalho tomava muito tempo, mas também porque a ideia de dividir um teto com alguém não combina com minha personalidade nem com meu estilo de vida. Pode parecer que estou me gabando, mas a verdade é que sou do tipo de pessoa que só consegue viver só, para o bem ou para o mal. Acho essa ideia de laços de sangue uma bobagem e nunca senti desejo de ter filhos. Tenho minhas razões para isso, em grande parte ligadas à minha própria infância e ao meu contexto familiar. Porém, de uns anos para cá, comecei a considerar, ou melhor, as circunstâncias me obrigaram a considerar a hipótese de talvez ter gerado uma criança. Tenho consciência de que é estranho me abrir com você sobre um assunto tão pessoal, sendo que nos conhecemos há tão pouco tempo.
Não se preocupe, não me incomodo com isso. De repente, me dei conta de que, desde pequeno, pessoas com quem eu não tinha muita intimidade se abriam comigo. Vai ver, eu tenho o dom de extrair segredos dos outros. Ou, quem sabe, apenas pareço um bom ouvinte. De qualquer modo, isso jamais me trouxe benefícios, pois, depois que as pessoas revelavam seus segredos, sempre acabavam se arrependendo. É a primeira vez que conto essa história para alguém. Assenti com a cabeça e esperei. Todos diziam isso. Então, Menchique começou sua narrativa. Na época, eu estava chegando aos 40 e ela à casa dos 30. Ela era bonita, atraente e muito inteligente. Para os meus padrões, até que tínhamos um relacionamento sério, mas sempre disse que um casamento não estava nos planos. Deixei claro que não pretendia me casar com ninguém. Não gosto de dar falsas esperanças a ninguém. Por isso, falei que, se ela encontrasse um pretendente interessante, eu sairia de cena sem protestar. Ela compreendeu minha posição. Nos demos muito bem durante nosso relacionamento de cerca de 2 anos e meio. Nunca tivemos uma discussão. Viajamos juntos para diversos lugares e ela costumava dormir bastante na minha casa. Deixava até algumas roupas por lá. Acho que, se eu fosse um sujeito mais normal, quero dizer, minimamente mais normal, teria me casado com ela sem hesitar. Aliás, até cheguei a cogitar isso, mas no fim das contas, escolhi esta rotina silenciosa e solitária que levo até hoje, e ela escolheu um projeto de vida mais saudável. Resumindo, se casou com um homem muito mais normal do que eu. Menchique contou que ela nunca avisou que iria se casar nem no último momento. O último encontro entre eles aconteceu uma semana depois que ela fez 29 anos. Menchique lembrou que, no dia do aniversário dela, os dois haviam jantado em um restaurante em Ginza e ela estava mais quieta do que de costume. Ele estava no escritório onde trabalhava na época, em Akasaka, quando ela ligou, disse que queria ter uma conversa e perguntou se poderia passar lá. Ele respondeu que sim, tudo bem. Até então, ela nunca havia visitado seu trabalho, mas, na hora, Menchique não estranhou. Como naquele escritório trabalhavam apenas ele e uma secretária de meia-idade, não precisava se preocupar com ninguém. A época em que presidia grandes empresas e gerenciava um vasto contingente de pessoas tinha ficado para trás. Naquele momento, estava planejando uma nova rede de negócios e, durante a fase de planejamento, costumava trabalhar sozinho. Só contratava outras pessoas quando chegava o momento de implementar o projeto. Ela chegou pouco antes das 5 da tarde. Eles se sentaram lado a lado no sofá e ficaram conversando. Quando o relógio marcou 5 horas, Menchique dispensou a secretária. Ele costumava seguir trabalhando sozinho depois que a secretária saía
e muitas vezes ainda estava imerso no trabalho quando a manhã chegava. Ele achou que iriam jantar juntos em algum restaurante ali perto, mas isso não aconteceu. A moça disse que não tinha tempo, precisava sair logo para encontrar alguém em Ginza. Você comentou no telefone que gostaria de ter uma conversa. Ah, não era nada demais. Só queria ver você. Que bom. Ela raramente se expressava assim, sem rodeios. Era mais dada a indiretas e insinuações, mas ele não sabia o que aquilo significava. Em seguida, sem dizer nada, ela escorregou o corpo no sofá e subiu no colo de Menchik, passou os braços em volta de seu pescoço e lhe deu um beijo longo. Um beijo de verdade, de língua. Depois, a mão dela desceu até a calça de Menchik, desafivelou seu cinto e buscou seu pênis. Ela o tirou de dentro da calça já ereto e o acariciou com as mãos por algum tempo antes de se curvar para colocá-lo na boca, correndo a ponta da língua devagar por todo ele. Sua língua era quente e macia. Aquela sequência pegou Menchik de surpresa. Ela costumava ser mais passiva e ele sempre achou que ela tivesse certa resistência, em particular ao sexo oral, tanto para fazer quanto para receber. Naquele dia, no entanto, ela estava tomando a iniciativa. Menchik ficou intrigado. O que teria acontecido? Em seguida, ela chutou para longe os elegantes sapatos pretos que calçava, subiu as mãos por baixo do vestido e tirou depressa as meias calças e a calcinha. Então, voltou a se sentar no colo de Menchik e guiou o pênis dele para dentro de sua vagina com as duas mãos. Sua vagina estava muito molhada e se movia com delicadeza, como se tivesse vida própria. Tudo aquilo se passou em uma velocidade surpreendente, o que não era do feitio dela, que costumava ir devagar. Quando Menchik percebeu, já estava com todo o pênis envolvido pela vagina dela, que fazia uma pressão lenta, mas firme. Aquilo era diferente de tudo que já haviam tido. Ali, calor e frio, maciez e rigidez, receptividade e recusa pareciam coexistir. Menchik experimentou todas essas sensações contraditórias sem conseguir compreender direito o que tudo aquilo significava. Ela subia e descia em cima dele, como se estivesse em um pequeno barco agitado por ondas violentas. Seus cabelos negros, cortados na altura do ombro, balançavam livremente como os galhos de um salgueiro em uma ventania. Ela foi perdendo o controle e ofegava cada vez mais alto, a ponto de Menchik se perguntar se havia trancado a porta do escritório.
Achava que sim, mas não tinha certeza. De qualquer jeito, era tarde demais para checar. Não quer que eu ponha a camisinha? Ela sempre tinha sido muito cuidadosa com o assunto. Hoje não, sussurrou ela ao seu ouvido. Está tudo bem. Não precisa se preocupar. Tudo nela estava diferente do usual, como se outra pessoa, até então dormente, tivesse acordado de repente e tomado o controle daquele corpo. Menchique imaginou que talvez fosse um dia especial para ela de alguma maneira. O corpo das mulheres guarda muitos mistérios que os homens não compreendem. Os movimentos dela eram cada vez mais dinâmicos e ousados, e a única coisa que Menchique podia fazer era se deixar levar. E assim chegaram à etapa final. Quando ele não aguentou mais e gozou, ela soltou um grito curto com o canto de algum pássaro exótico. E seu útero recebeu e absorveu o sêmen como se estivesse aguardando por aquele momento. Por uma fração de segundo, veio à mente de Menchique a imagem de estar sendo devorado por um animal desconhecido no escuro. Pouco depois, ela se levantou de um salto, quase como se descartasse o corpo de Menchique. Em silêncio, arrumou a barra do vestido, pegou as meias calças e a calcinha no chão e entrou no banheiro com a bolsa na mão. Passou muito tempo lá dentro. Quando Menchique já estava começando a ficar preocupado, ela finalmente saiu. Estava com a maquiagem refeita, a roupa alinhada e o cabelo arrumado. Estampava na boca o sorriso tranquilo de sempre. Deu um beijo leve nos lábios dele e falou que precisava sair, pois já estava atrasada. Então, saiu do escritório com passos apressados, sem dizer mais nada. Nem sequer olhou para trás. O som dos saltos ficou ecoando nos ouvidos de Menchique. Esta foi a última vez que se viram. Ela não deu mais sinal de vida. Não respondeu aos seus telefonemas nem às suas mensagens. 2 meses depois, se casou, o que ele só soube mais tarde através de um amigo em comum que ficou muito surpreso quando Menchique mencionou que não tinha sido convidado para o casamento e que nem sabia do assunto. Todos achavam que os dois eram bons amigos. Ninguém sabia que estavam tendo um caso, pois eram muito cuidadosos. Ela nunca comentara sobre planos de se casar, nem dera nenhum indício disso. Simplesmente tinha desaparecido da sua vida sem nenhuma palavra. Menchique compreendeu que aquele encontro intenso no sofá do escritório provavelmente fora um ato de despedida depois que ela já tinha decidido partir. Ele repassou muitas vezes na memória os acontecimentos daquele dia. Mesmo após tantos anos, aquela lembrança continuava surpreendentemente vívida e detalhada. Ele ainda era capaz de ouvir os rangidos do sofá,
de relembrar como os cabelos dela balançavam, de sentir seu hálito quente próximo ao ouvido. Se arrependia de tê-la perdido? Claro que não. Menchique não era do tipo que fica se lamentando pelo que já passou. Tinha consciência de que não era apto a dividir o mesmo teto com ninguém. Jamais conseguiria dividir sua rotina com outra pessoa, por mais que a amasse. Precisava da solidão diária para se concentrar e não suportaria que essa concentração fosse perturbada. Se tentasse dividir sua rotina, corria o risco de acabar odiando. Pais, esposa, filhos, pouco importa. E era isso que ele mais temia. Não tinha medo de amar, pelo contrário. Tinha medo de odiar. Porém, tudo isso não mudava o fato de que tinha amado profundamente aquela mulher como nunca amara antes e provavelmente como não voltaria a amar. Ela ainda tem um lugar especial dentro de mim. Um lugar muito concreto. Um santuário, por assim dizer. Explicou Menchique. Um santuário? Achei a escolha da palavra um pouco curiosa, mas devia ser a palavra certa para ele. Menchique terminou de contar sua história. Embora ele tivesse entrado em detalhes de um acontecimento íntimo, eu quase não encontrava uma dimensão sexual como se tivesse acabado de ouvir um laudo médico. Talvez fosse mesmo algo desta natureza. 7 meses depois do casamento, ela deu à luz uma menina em um hospital de Tóquio. Isso já faz 13 anos. Mas só fiquei sabendo muito tempo depois. Menchique olhou por um momento o interior da xícara vazia, como se lembrasse com saudade do tempo em que ela estava cheia. E existe uma possibilidade de que essa menina seja minha filha, acrescentou ele com dificuldade. Em seguida me encarou como se quisesse ouvir minha opinião. Precisei de algum tempo para compreender o que ele queria. Bem, as datas batem, não é? Sim, batem perfeitamente. A criança nasceu 9 meses depois daquele encontro no escritório. Talvez ela tenha escolhido o período mais fértil, pouco antes do casamento, para me ver e, como posso dizer, coletar meu sêmen. Essa é a minha hipótese. Talvez, mesmo sabendo que não nos casaríamos, ela estivesse determinada a ter um filho meu. Mas não há nenhuma prova. Não, naturalmente, não há nenhuma prova. Por enquanto, não passa de uma hipótese. Mas tenho uma boa justificativa para essa hipótese. Entendo, mas seria um plano bastante arriscado para ela. Bastava a criança ter um tipo sanguíneo diferente
para descobrirem que era de outro pai. Será que ela estaria disposta a correr esse risco? Meu tipo sanguíneo é A, como o dela e o da maioria dos japoneses. Os riscos eram mínimos e, a não ser que fosse preciso fazer um exame de DNA por algum motivo, ela era capaz de considerar todos esses fatores. Por outro lado, também seria preciso fazer um exame de DNA para confirmar se essa menina é sua ou não, certo? Ou perguntar diretamente para a mãe. Isso não é mais possível. Ela faleceu há 7 anos. Lamento muito. Ela devia ser ainda tão jovem. Ela morreu picada por um enxame de vespas enquanto caminhava por uma trilha de montanha. Era alérgica e não resistiu. Já estava desacordada quando a levaram para o hospital. Ninguém sabia que ela tinha alergia, creio que nem ela mesma. Deixou o marido e uma filha que hoje tem 13 anos. A mesma idade de minha irmã quando morreu, pensei. Você disse que tinha uma boa justificativa para supor que é pai dessa menina? Ah, sim, é que pouco depois da morte dessa mulher, recebi uma carta póstuma. Certo dia, ele recebeu no seu escritório uma carta registrada. Era um envelope grande enviado por um escritório de advocacia que ele não conhecia. Dentro havia 2 cartas impressas e timbradas, além de um envelope rosa claro. As cartas do escritório de advocacia eram assinadas por um representante. Abre aspas. Enviamos por meio deste a correspondência que nos foi confiada em vida pela senhora... Abre parênteses. A ex-namorada de Menchiko. Fecha parênteses. A senhora XXX nos instruiu para que, na ocasião de seu falecimento, entregássemos este documento ao senhor. Ela também exigiu que ninguém, exceto o senhor, tivesse acesso a esse conteúdo. Fecha aspas. Era o que dizia a carta impressa. Também estavam descritas, de maneira breve e burocrática, as circunstâncias da sua morte. Menchik ficou sem reação por um bom tempo, mas se recompôs e abriu o envelope cor-de-rosa com uma tesoura. Eram 4 páginas de papel de carta, escritas em tinta azul, com uma letra muito bonita. Querido Wataru Menchik, não sei ao certo quando esta carta chegará às suas mãos, mas na hora em que isso acontecer, eu não estarei mais neste mundo. Não sei porquê, mas sempre tive um pressentimento forte de que partiria relativamente cedo desta vida. Por isso, estou me prevenindo e já tomando providências para depois da minha morte. Claro que eu preferiria que todas as precauções fossem desnecessárias, mas de qualquer maneira, se você estiver lendo essas palavras, significa que já estou morta, não é verdade? Essa ideia me entristece muito. Para começar, gostaria de deixar claro, como se precisasse, que não me considero tão importante assim e que o mais apropriado para alguém como eu
seria partir deste mundo sem fazer alarde nem dizer nada. Apesar disso, creio que para você, Menshik, eu tenha que dizer algumas palavras. Caso contrário, estaria perdendo para sempre a oportunidade de ser justa com você. Por isso, decidi enviar esta carta através de um advogado da minha confiança. Sinto muito, de verdade, por ter desaparecido da sua vida daquela maneira, por ter me casado com outro e por não ter dado nenhuma pista disso. Imagino que você tenha ficado muito surpreso e, quem sabe, magoado. Ou talvez, sendo o homem sereno que é, não tenha chegado a se surpreender ou se abalar com aquele sumiço. Contudo, eu não tinha alternativa naquele momento. Não vou entrar em detalhes, mas peço que entenda. Eu não tinha quase nenhuma margem de escolha. No entanto, ainda me restava um derradeiro sopro, um derradeiro ato. Você se lembra do nosso último encontro? Naquele entardecer de começo de outono, quando apareci em seu escritório de repente? Não sei se dava para perceber, mas naquele momento eu estava desesperada, me sentindo totalmente encurralada, como se estivesse deixando de ser eu mesma. Porém, apesar de toda a minha confusão, tudo o que fiz foi por livre e espontânea vontade do começo ao fim. E até hoje não me arrependo nem por um segundo sequer dessas ações que tiveram um significado profundo para minha vida. Talvez até mais profundo do que a minha própria existência. Tenho esperança de que você compreenderá e me perdoará depois de tudo. E rezo para que isso não lhe traga nenhum fardo. Conheço você muito bem e sei que detesta esse tipo de situação. Querido Menshik, desejo que você tenha uma vida longa e feliz. E que uma existência maravilhosa como a sua se prolongue de algum modo de maneira duradoura e fecunda. Menshik lera esta carta tantas vezes que tinha decorado cada palavra. E, de fato, recitou tudo para mim do começo ao fim sem titubear. Através daquelas linhas, os sentimentos e as insinuações formavam uma elaborada ilusão de ótica, como sombras e luzes, brilhos e trevas. Como um pesquisador de uma língua morta, Menshik passara anos considerando todas as possibilidades escondidas naquela carta. Pegava, recombinava e misturava cada palavra, mudava a ordem de cada entrelinha. E assim chegou a uma conclusão. A menina, a quem ela dera à luz 7 meses depois de se casar, era fruto daquele dia no sofá de couro do seu escritório. Eu mantinha boas relações com o escritório de advocacia e entrei em contato com eles pedindo que investigassem a menina. A mãe dela tinha se casado com um homem 15 anos mais velho, filho de antigos proprietários de terra. Ele tem uma empresa no ramo imobiliário, cuja atividade principal é administrar os terrenos e prédios herdados por ele. Claro que a empresa também gerencia mais algumas propriedades, mas não tem uma área de atuação muito ampla. De qualquer maneira, ele tem patrimônio suficiente para viver bem sem trabalhar. A menina se chama Marie, escrito no silabário hiragana, não com ideogramas.
Depois que ele ficou viúvo há 7 anos, não voltou a se casar. Sua irmã mais nova, solteira, atualmente vive com eles e cuida das tarefas de casa. Marie está no 7º ano de uma escola pública municipal. Você já chegou a vê-la alguma vez? Menchique levou um tempo escolhendo as palavras. Já algumas vezes de longe, mas nunca tive coragem de falar com ela. O que achou? Você está querendo perguntar se ela se parece comigo? Difícil avaliar. Dependendo do ângulo, acho que somos iguaizinhos ou que não temos nada em comum. Você tem alguma foto dela? Menchique fez que não, devagar. Não tenho. Não seria difícil, mas nunca quis ter uma. Que diferença faria andar por aí com uma foto na carteira? O que eu quero é... Ele não prosseguiu. Durante a pausa, o canto animado dos insetos preencheu o silêncio. Mas, Menchique, você disse há pouco que achava a ideia de laços de sangue uma bobagem? Sim, é verdade. Antes, eu nunca tive interesse algum pelo assunto. Pelo contrário, queria era distância. Esse sentimento não mudou, só que ao mesmo tempo não consigo mais desviar o olhar dessa menina. Simplesmente não consigo deixar de pensar sobre Marie. Sei que não tem lógica. Não encontrei nada apropriado para dizer. Menchique continuou. É a primeira vez que algo assim me acontece. Sempre tive muito controle sobre esse sentimento e me orgulhava disso. Mas agora, muitas vezes me dou conta de como é difícil estar sozinho. Tomei coragem e disse o que sentia. Menchique, tenho a impressão de que você quer me pedir algum favor em relação a esta garota, estou certo? Menchique concordou com a cabeça depois de um tempo. Neste momento, reparei de repente que o canto dos insetos, tão animado até há pouco, havia cessado por completo. Ergui o rosto e olhei para o relógio na parede. Havia passado da 1h45. Levei um dedo aos lábios. Menchique se calou na hora e escutamos com atenção a quietude da noite.